Recentemente, eu fiz um vídeo analisando o livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Porém, eu não estou muito contente com esse livro, porque eu não consegui expor todas as ideias que eu tinha em mente. Não tem como fazer isso num vídeo só. Então, depois de fazer o vídeo, mesmo reduzindo todas as minhas ideias ao mínimo, eu fiz o vídeo, ainda ficou um vídeo muito grande, ficou com acho que 18 minutos mais ou menos. Aí eu tive que cortar esse vídeo para ficar até uns 10 minutos, porque é muito inviável você postar um vídeo muito grande no YouTube. Porque as pessoas ou não têm tempo de assistir, ou não querem, ou não gostam de assistir vídeo grande. Mas eu acho que um bom número delas, pelo menos um bom número de pessoas sérias, não assistem vídeos grandes porque não tem tempo. Eu sou um desses. A maioria das vezes eu não consigo assistir um vídeo muito grande por falta de tempo. Eu só assisto um vídeo grande se ele for realmente um vídeo muito interessante, for algo que eu vou tirar de bom proveito para mim. Porém, se for algum vídeo assim mais simples, eu provavelmente não assisto porque é difícil de dispor tempo para ver um vídeo tão grande. Então, eu decidi criar essa série de vídeos agora, que eu vou comentar capítulo por capítulo do livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Durante esse comentário meu, eu não vou procurar editar muito meus vídeos, geralmente, né? Eu ponho um fundo atrás, conforme eu vou falando vai mudando a imagem, eu ponho algumas coisas escritas. Então eu não vou poder editar muito, porque como eu vou gravar um vídeo muito perto do outro, eu vou ficar sem tempo para fazer a edição dá um pouco de trabalho. Mas as edições vão ser bem simples, eu vou gravar aqui como comumente eu gravo, então não vai ter muitas edições, porém o conteúdo, a maneira, o jeito que eu vou falar, como eu vou apresentar o conteúdo, vai ser o mesmo como eu venho apresentando aí, como eu venho apresentando em todos meus vídeos do canal. Vai ser uma série mais ou menos com uns 10 vídeos, eu não sei dizer para vocês ao certo número de capítulos que tem, acho que dá um pouco mais que 10, mas deve ser por volta ali de uns 13, 14, eu não sei dizer ao certo. Então, eu vou comentar capítulo por capítulo e vou fazer a série. Para quem tem o livro e quer assistir a série, é interessante que você leia o capítulo primeiro, faça as anotações, tire o máximo que você pode tirar daquele capítulo, e depois você veja o meu vídeo que eu vou fazer sobre esse capítulo, para você entender um pouco, ou se você tiver com alguma dúvida, algum ponto, eu posso te ajudar, posso esclarecer, ou então você tirar alguma ideia nova, porque às vezes a gente lê um capítulo e no final dele a gente não tira as ideias que a outra pessoa tirou. Então, de repente, eu levanto aqui um conceito que vocês não tinham percebido, e aí vocês podem refazer, fazer novas anotações sobre esse capítulo e adquirir, assim, agregar mais informação, agregar mais conhecimento. Isso vai ser muito bom também para quem tem dificuldade em ler os livros. Geralmente, quem está começando a leitura agora, a pessoa tem um pouco de dificuldade de ler, realmente é difícil ler. Eu lembro que os primeiros livros que eu li sobre política, sobre questões sociais, livros mais sérios, né, que tratam de algum assunto mais sério, eu realmente tinha muita dificuldade. E se você tem um vídeo acompanhando, alguém explicando os capítulos, fica muito mais fácil. Esse primeiro capítulo que eu vou comentar agora, que conta a história do Roger Scruton, eu não vou me atentar muito a ele, porque é um capítulo bem fácil de se entender. Por mais que seja importante você saber a história do autor, porque assim fica mais fácil de ler o livro. Quando você entende um pouco sobre o autor, como você sabe mais ou menos como o autor pensa, de onde que ele veio, você consegue ler o livro mais fácil. Por mais que seja bom você ter essa noção, eu não vou me ater muito aqui porque é um capítulo fácil de ler e ele não traz assim, muitos conceitos novos. Tem algumas coisas interessantes que eu vou levantar aqui agora, porém eu não vou me ater muito porque como esse é um vídeo mais de introdução, eu não quero que ele fique tão grande, porque é só apenas uma introdução. Que o interessante mesmo, não que esse primeiro capítulo não seja interessante, ele é interessante, porém o mais interessante ainda são os próximos capítulos que tem ideias muito bacanas. Bom, coisa interessante que eu acho da história do Roger Scruton. Primeiramente, o pai dele era socialista. Isso soa muito estranho para a maioria da gente, porque como pode o Roger Scruton ser um dos maiores conservadores da Inglaterra e o pai dele ser socialista? É meio estranho, né? Falando um pouco aqui da origem do Roger Scruton, o Roger Scruton ele é inglês. E muitos dos aspectos, dos exemplos que ele usa, muitas das construções que ele faz no livro é relacionado à Inglaterra. Porém, o que ele fala sobre a Inglaterra muitas vezes tem relação à nossa realidade. Não é porque ele foca ali na Inglaterra e na União Europeia que aquilo não vai ser verdade para o Brasil. A gente sabe que onde que tem esquerda, onde que tem o pensamento, onde que tem o globalismo atualmente, as ações deles são bem semelhantes. Então, muitas coisas que ele fala lá a gente consegue observar na nossa realidade. Uma coisa interessante, voltando aqui um pouco, que ele fala do pai dele, é que o pai dele, por mais que ele era socialista, em algumas coisas, o pai dele era uma espécie de conservador.
E ele fala, acho que uma frase bem bacana, que é o seguinte: todo mundo é de direita nos assuntos que entende. Ou seja, se você entende algum assunto, você provavelmente não vai ter uma visão esquerdista sobre aquilo. Por exemplo, uma pessoa que estuda economia, dificilmente ela vai ser socialista ou comunista, porque ela sabe que essa visão da economia, ela sabe que esse posicionamento, essa maneira de reger a economia não dá muito certo. Então essa frase é bem interessante, é até um pouco até engraçado, né? Mas é realmente bem real, é uma frase muito verdadeira. Outra coisa que ele fala aí, já para encerrar essa introdução, é que sempre que é proposta uma mudança para algo que vai acabar prejudicando essa coisa, qualquer coisa, por exemplo, se é proposta uma mudança para o casamento e vai prejudicar o casamento, é melhor a gente se manter o atual, é melhor manter o clássico. Ou seja, toda vez que vão propor uma mudança e essa mudança vai prejudicar isso, a gente tem que conservar a ordem anterior. Sempre a gente tem que estar procurando conservando as coisas que tem, ou as coisas que se degradou, a gente tem que procurar trazer ao passado, voltar da maneira como ela é. Tirar um pouco essa ideia da gente que é preciso ter revoluções para ter evolução. Isso não é verdade. Nem sempre. Existem algumas coisas que não precisam de evoluir, que elas estão no estágio que não tem como mais evoluir, que aquilo chega à perfeição. Não à perfeição, mas que uma tentativa de evoluir aquilo vai acabar prejudicando um monte de coisa, que é muito melhor a gente deixar aquilo da maneira que está, conservar aquilo, que aquilo vai trazer muito mais benefício à sociedade do que você tentar mudar coisas que não são boas para se mudar. Então essa é um pouco da ideia do conservador, né? O conservador é aquele cara que reconhece que existe ali uma ordem por trás, que essa ordem ela tem que ser respeitada e qualquer mudança nela pode gerar um problema. Mais pra frente, né, quem assistiu a vídeo análise viu que eu falei do casamento, né? E mais pra frente eu vou tratar melhor ainda do casamento, que agora eu posso fazer uma análise muito melhor sobre o casamento, a visão do conservador sobre o casamento, e mais pra frente eu vou tratar melhor. Porém, só para vocês terem uma ideia, o casamento que a gente reconhece, que a maioria dos conservadores reconhece, que todos os conservadores reconhecem, é o casamento entre o homem e a mulher. Vamos dizer assim, um casamento clássico. Que na verdade isso não é um casamento clássico, isso é um casamento verdadeiro. Não existe nenhum tipo de casamento que não seja entre homem e mulher. Então, se a gente muda essa ordem, muda essa maneira que sempre foi, a gente vai trazer algum malefício. Se a gente começar a aceitar casamento entre gay, a gente sabe que vai gerar malefício. Por isso que cabe ao conservador conservar o casamento, conservar a religião, entre outros tantos aspectos. Então eu espero que vocês possam aproveitar bastante essa série de vídeo. Eu vou tentar procurando gravando assim, não num tempo muito longo. Lógico que isso vai ser de acordo com o tempo que eu tenho. Eu não disponho assim de muito tempo para gravar os vídeos. Porém, você sempre tá tentando postar vídeos semanais aí, até uns... Não vou fazer alguma promessa para vocês, porque eu sei que é meio difícil de cumprir, mas eu vou tentar postando vídeos sobre esse comentário que eu vou fazer de capítulo a capítulo semanalmente.